Antes de orarmos, vamos tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e depois oraremos juntos. No mundo de hoje, conforto e conveniência se tornaram quase inegociáveis. Fomos condicionados a esperar que tudo aconteça rapidamente, com facilidade e com o mínimo de resistência. Gostamos de tudo simplificado, previsível e bem organizado. Evitamos o desconforto a todo custo, e qualquer coisa que cause tensão, atraso ou dificuldade pode parecer um incômodo pessoal, ou até mesmo um fracasso. Mas a vida nunca foi feita para ser isenta de testes, e Deus nunca prometeu que nossa jornada de fé seria fácil, mas Ele prometeu estar conosco em todos os momentos. De tempos em tempos, a vida vai te confrontar com momentos que abalam sua paz, que testam sua paciência, que colocam à prova o seu caráter. E esses testes nem sempre virão como desafios óbvios. Às vezes, eles se disfarçam em situações cotidianas. Um trabalho estressante, um vizinho rude, um filho que se recusa a ouvir, um amigo que te trai, uma longa espera que parece nunca ter fim. Esses não são eventos aleatórios. São testes da sua fé, do seu amor, do seu autocontrole, da sua disposição em permanecer fiel, mesmo quando as coisas não vão como você gostaria. Às vezes, o teste não é sobre quanto você consegue suportar, mas sobre quem você se torna durante o processo. Nem sempre é sobre provar sua força, mas sim sobre refinar seu coração. E, no entanto, para muitas pessoas, a ideia de que o próprio Deus permitiria esses testes pode ser desconcertante. Afinal, Ele não é um Deus bom? Por que um pai amoroso permitiria que seus filhos passassem por dor? Por que não apenas nos abençoar sem todos esses desafios? Aqui está a resposta. Deus está mais interessado na sua transformação do que no seu conforto temporário. Ele vê toda a sua vida, não apenas o momento que você está vivendo agora. E como um pai sábio ou um refinador habilidoso, ele sabe que, sem os testes, permaneceríamos espiritualmente imaturos e frágeis. Tiago 1:2-3 faz essa afirmação ousada. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Isso parece contraditório, não é? Alegria nas provações. Como algo doloroso pode ser motivo de alegria? Mas Tiago não está dizendo para gostarmos do sofrimento. Ele está nos incentivando a entender o que esse sofrimento está produzindo dentro de nós. Está gerando algo eterno. Está cultivando perseverança, resistência e uma fé que não pode ser abalada pelos ventos da vida. Provérbios 17:3 nos dá uma imagem poderosa do porquê isso é necessário. O fogo prova a pureza do ouro e da prata, mas o Senhor prova os corações. Você não purifica o ouro mergulhando-o na água, você o purifica no fogo. O calor intenso traz as impurezas à superfície para que possam ser removidas. Da mesma forma, o fogo das provações revela o que está escondido em nós, nossos medos, nosso orgulho, nossos apegos, nossa amargura, para que Deus possa removê-los e nos tornar mais parecidos com Cristo. Se o ouro precisa ser refinado, ele deve passar pelo fogo. E se o seu coração precisa ser purificado, Deus permitirá que ele seja testado. Frequentemente, assumimos que se algo é desconfortável ou difícil, não pode vir de Deus. Mas isso nem sempre é verdade. Às vezes, o que parece um retrocesso é, na verdade, uma preparação para o seu crescimento. Às vezes, o que parece um ataque é um convite para uma intimidade mais profunda com Deus. E às vezes, a dor que você sente é justamente a pressão que Deus está usando para moldá-lo em alguém que reflita mais completamente o seu caráter. As provações que Deus permite não têm o objetivo de te destruir, mas sim de te completar. Tiago continua no verso 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma.
Em outras palavras, não fuja do processo. Não interrompa a obra que Deus está fazendo só porque está desconfortável. Há um propósito na pressão. Cada provação que você enfrenta é uma ferramenta nas mãos de um Deus amoroso que está moldando você para algo maior. É através das provações que deixamos de ser crentes superficiais e nos tornamos discípulos maduros. É na tempestade que aprendemos a nos agarrar a Jesus. É na sala de espera que aprendemos a ter paciência. É na traição que aprendemos o perdão. É na fraqueza que aprendemos a dependência. E é no fogo que nossa fé é refinada. Por isso, nossa perspectiva importa tanto. Se você enxergar cada dificuldade como uma maldição, viverá amargurado. Mas se enxergar como uma sala de aula, como um fogo refinador, como um momento em que Deus está te edificando, então você será capaz de atravessar até mesmo as estações mais difíceis com esperança. Tiago 1,12 nos dá essa promessa. Feliz é aquele que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Há uma recompensa para quem persevera, não apenas na eternidade, mas também agora. A cada teste superado, sua fé se torna mais real, sua paz se aprofunda e sua confiança em Deus se fortalece. Você começa a perceber que sua fé não é apenas algo que você acredita, é algo que você vive. Mas aqui está o que muitas vezes acontece. Quando o calor aumenta, esquecemos o que Deus está fazendo. Ficamos fixados na provação e esquecemos do Mestre que está conosco no fogo. Começamos a perguntar, por que eu, em vez de perguntar, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com isso? E nesse momento, corremos o risco de perder a beleza do testemunho que Deus está escrevendo em nossas vidas. Cada teste que você atravessa com Jesus se torna uma história da bondade dele. Cada estação que você sobrevive com sua fé intacta se torna uma declaração de que seu Deus é fiel. Mesmo quando você não se sente forte, mesmo quando você mal consegue continuar, Ele vê a sua perseverança. Ele honra a sua fé. E Ele nunca permitirá que sua dor seja em vão. Então, não despreze o teste. Abrace o processo. Deixe o fogo te refinar. Deixe a tempestade te aproximar de Jesus. Deixe cada dificuldade aprofundar suas raízes na palavra de Deus. Porque o objetivo final não é apenas te deixar confortável, é te transformar à imagem de Cristo, refletir o amor dele, carregar a paz dele, suportar com a força dele, brilhar com a glória dele. E se isso significa atravessar o vale, se isso significa suportar o fogo, se isso significa ser testado vez após vez, então que assim seja. Porque você não está andando sozinho. Aquele que te testa é o mesmo que te fortalece. Ele vai te sustentar, e você sairá mais forte, mais puro e mais radiante do que nunca. Você é dele, e ele é fiel, até no fogo. Agora vamos tirar um momento para orar juntos. Deus gracioso e todo-poderoso, Tu és cheio de graça, transbordante de compaixão. Tua misericórdia vai mais fundo do que as minhas falhas, e tua bondade me alcança exatamente onde estou. Tu não és apenas o salvador da minha alma, mas também o refinador do meu coração. Tu me amas demais para me deixar do mesmo jeito. E por isso, mesmo quando testas a minha fé, eu confio que não é para me ferir, mas para me moldar na pessoa que tu me criaste para ser. Senhor, em um mundo que idolatra a facilidade e o conforto, eu confesso quantas vezes resisti a tudo o que me fazia sentir desconforto. Achei que ter paz significava que tudo estava indo do meu jeito e que a dificuldade significava que estavas longe. Mas agora eu vejo, tu estás tão presente no fogo quanto na calmaria. Tu estás agindo no esticar, no abalar, nas estações que testam o que está dentro de mim. Por isso, eu me rendo ao processo. Purifica-me de todo pensamento impuro, Senhor. Lava todo o pecado que tenho tolerado em segredo.
Remove de mim todo traço de orgulho, egoísmo e incredulidade. Assim como o ouro é purificado no fogo, eu te peço, refina o meu coração até que ele reflita o teu caráter. Eu sei, Deus, que essas provações não são sem sentido. Elas não são punições, mas ferramentas em tuas mãos para gerar algo eterno dentro de mim. Se é paciência que queres cultivar, então que assim seja, Senhor. Cumpra em mim a tua vontade. Se é humildade, perseverança ou domínio próprio, então que a provação cumpra seu propósito na minha vida. Não vou mais orar apenas para que a provação termine, mas para que o meu coração seja transformado por ela. Quando o calor da provação chegar, que eu não murmure nem reclame. Que eu não compare minha vida com a dos outros, nem me torne amargo na espera. Em vez disso, fixa meus olhos em ti, Jesus, autor e consumador da minha fé. Dá-me graça para caminhar pelo fogo com alegria, sabendo que o teste da minha fé produz perseverança. Que meus lábios te louvem mesmo quando meu coração estiver doendo. Que minha alma se lembre de que tu és bom, mesmo quando o caminho for difícil. Como Tiago 1 me lembra, o teste da minha fé está produzindo algo que eu não poderia alcançar no conforto. Maturidade espiritual. Uma fé que permanece, uma fé que não é abalada pelos ventos da vida. Uma fé que se agarra a ti, não pelo que podes me dar, mas por quem tu és. Senhor, que minha vida esteja ancorada em tua palavra. Em 1 Coríntios 15:58, tu me chamas a ser firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor meu trabalho não é em vão. Então, quando meu milagre não acontecer no tempo que eu espero, que minha fé continue firme. Quando minhas orações parecerem não ser respondidas, que eu continue te adorando. Mesmo que nada mude por fora, que eu ainda seja encontrado fiel por dentro. Espírito Santo, ajuda-me a não construir uma fé que só permanece de pé quando a vida está fácil. Ajuda-me a ficar firme quando a tempestade estiver rugindo. Que eu seja o tipo de crente que não te louva apenas na vitória, mas que se agarra a ti no vale. Quando tudo parecer estar desmoronando, que minha alma diga: Jesus ainda é suficiente. Quando eu estiver confuso, sem entender por que as coisas acontecem, que minha primeira reação seja correr para os teus braços. Lembra-me, Senhor, que essas provações são temporárias. Como está escrito em Romanos 8:18, os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que será revelada em nós. Esta vida não é o fim da história. Há uma alegria eterna à frente, uma coroa da vida prometida àqueles que perseveram. Por isso, ajuda-me a não desanimar de fazer o bem. Ajuda-me a continuar acreditando, a continuar firme. Tua palavra, em 2 Coríntios 13:5, me diz para examinar a mim mesmo, para ver se estou realmente na fé. Então, Senhor, eu te convido a cada lugar escondido da minha vida. Sonda-me e conhece-me. Examina meus pensamentos, minhas intenções, minhas motivações. Se houver algo em mim que não te agrada, revela e remove. Que eu seja um crente não apenas em palavras, mas em estilo de vida. Que meu caminhar combine com meu falar. Que meu coração seja puro, minhas mãos limpas e meu espírito humilde diante de ti. Ensina-me a viver com integridade, a orar quando ninguém está vendo, a amar mesmo quando isso me custa algo. Cultiva em mim a força silenciosa de quem sabe que pertence a ti. Uma força que não precisa de aplausos. Uma alegria que não depende das circunstâncias. Uma paz que excede todo entendimento. Obrigado, Senhor, por nunca me deixar sozinho no fogo. Obrigado por ser o quarto homem na fornalha, a voz mansa na tempestade, o pastor que caminha comigo pelo vale. Obrigado porque minha fé não está na minha própria força, mas naquele que sustenta todas as coisas. Eu te bendigo, Jesus. Eu te louvo por quem tu és. Em teu nome poderoso e precioso, eu oro. Amém. Se esta oração abençoou você, escreva a palavra Amém na seção de comentários abaixo.
Eu declaro que todas as bênçãos desta oração estão agora sobre você, em nome de Jesus. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho. Você pode fazer isso compartilhando o vídeo com um amigo ou membro da família e clicando no botão de curtir. Lembre-se também de se inscrever em nosso canal Graça e Propósito para mais vídeos que abençoarão seu coração e elevarão seu espírito. Agradecemos todo o seu apoio. Você é abençoado para ser uma bênção. Sinta-se à vontade para deixar seus pedidos de oração na seção de comentários, para que possamos apresentá-los diante de Deus para suas bênçãos e vitória, e para que outros irmãos na fé, aqui no YouTube e em todo o mundo, possam se unir a nós e começar a orar por você agora mesmo. Permaneça firme na fé conosco enquanto oramos. A Deus seja toda a glória. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.